todos, prazer estar novamente aqui nesse lugar maravilhoso que é o Museu da Manhã, para discutir um tema que tem tudo a ver com a cara do Rio de Janeiro, que é a cidade inteligente. Queria mais uma vez parabenizar aqui a Monsuan, através do seu reitor, parabenizar aqui o Centro de Operações Rio, na presença do nosso patrimônio da cidade, que é o Kahneman, ao Willington, que é o coordenador da cidade inteligente, e a Amazon, que vem somar essa parceria, né, com a presença aqui do Paco. Dizer que esse tema é um tema que é muito importante para a nossa cidade. Rio de Janeiro é uma cidade com muitas vocações, não só na área do turismo, na área de serviço, mas também para desenvolvimento de tecnologias voltadas para a cidade. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um centro de operações que é um orgulho para todos nós, que é uma referência mundial, muita gente não conhece, e a gente tem que mostrar a importância desse centro de resiliência e de operações que nós temos aqui na nossa cidade. E nós temos hoje uma coisa que talvez muita gente não saiba, que é o maior projeto de cidade inteligente que está sendo executado no Rio de Janeiro, que é uma parceria público-privada, está sendo executada com investimento de 1,4 bi. Só para vocês terem uma ideia, estão sendo substituídas 450 mil luminárias por LED. É o maior programa de modernização de iluminação pública que está acontecendo hoje no mundo, está aqui no Rio de Janeiro. Vamos instalar 5 mil pontos de Wi-Fi, vamos ter também, além disso, a parte toda de sensoriamento da cidade, 10 mil câmeras lá para o COR. Então são investimentos importantes que estão acontecendo nesse momento na cidade do Rio de Janeiro e que vão mudar a cara da cidade. E quando a gente fala de cidade inteligente, a gente precisa falar também da questão ambiental, que é um tema muito importante, que está muito presente na cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode imaginar uma cidade que não seja uma cidade inteligente sustentável, e o Rio de Janeiro tem uma vocação natural para a questão ambiental. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai poder aprender muito e, com a ajuda de vocês, construir uma cidade cada vez mais inteligente. Muito obrigado, um bom dia a todos, bom dia. Primeiro, só voltando, que a gente não pode perder isso nunca de vista, por que a gente está falando sobre tudo isso, por que a gente está falando de cidades inteligentes. Às vezes a gente se perde, mas é bom voltar e não perder. A gente está vivenciando aqui um crescimento populacional muito grande. De 1960 para cá, a gente mais do que dobrou a população do mundo. E isso teve impacto muito grande, porque o planeta Terra ele não aumenta também nessa mesma proporção. Então, a nossa relação com o nosso planeta, com os nossos recursos, eles são importantes, a gente está revisando, rever. Então, a gente tem hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas, sendo mais ou menos metade vivendo nas cidades. Brasil, a gente já está falando de 85%, Sudeste, 93% vivendo nas cidades, e uma projeção aí de mais de 2 bilhões de pessoas chegando. Não necessariamente chegando, mas vivendo mais. A gente também tem uma outra dinâmica populacional, as pessoas estão envelhecendo, a gente precisa olhar para isso. Então, a gente está falando de quase 10 bilhões de pessoas, 70% vivendo nas cidades. Então, a gente precisa, sim, se preparar para essa cidade nova, para essa nova dinâmica. E é disso que a gente está falando. A gente precisa preparar as nossas cidades para receber mais de 2,5 bilhões de pessoas. Pessoas que, como nós aqui, vai demandar saúde, educação, moradia, transporte. As pessoas precisam, a gente continua com as nossas necessidades. E a gente está preparado para isso? Na nossa dinâmica atual, que a gente está preparado para viver dos números que a gente tem, a gente vai precisar de algumas revisões. Então, como é que a gente vai lidar com os métodos de produção, de consumo, de como que a gente lida com o nosso planeta, como que a gente lida uns com os outros, como é que faz essa integração entre setores. Então, a gente precisa não perder isso de vista. Então, a gente precisa de pensar em novas abordagens. Então, a gente nunca viu a inovação, tantos polos de inovação, hubs de inovação tão presente. É necessário a gente olhar de outra forma, outros ângulos para o que está acontecendo. Tá? Mas essa conversa ela não é recente, ela não é nova. A forma como a gente lida com o meio ambiente, ela já vem aí há algum tempo. Tá? A gente está no ano 2000, que a gente está em 2022, de Estocolmo mais 50, Rio mais 30. Então, esse papo não é recente, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui, da gente ver outras formas de lidar com o meio ambiente. É uma necessidade que as nações vêm conversando em níveis de nação,
A gente vê algumas declarações, alguns acordos, a gente tem Acordo de Paris, a gente teve os Objetivos do Milênio, os 8, agora a gente tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, junto com a Agenda 2030. Então, as nações pensando em como agir localmente, vendo os impactos que isso tem no planeta e fazendo acordos globais, isso não é novidade. Então, o que é a novidade de agora? São os rápidos avanços tecnológicos. A gente tem muita tecnologia sendo desenvolvida, a gente está vivendo um momento de transformação digital como nunca visto, uma quantidade de dados e informações sendo geradas muito importante, a gente já teve aqui o Cardano falando sobre isso, e tudo isso combinado com as nossas preocupações ambientais. Então, quando a gente combina tudo isso, é sobre isso que a gente está falando das cidades inteligentes. Tudo isso tem que ser colocado juntos. Tá? Então, as cidades inteligentes são aquelas que conseguem transformar as tecnologias em bem-estar para as pessoas. Uma cidade que simplesmente pega a tecnologia e enxerga ela como fim, investir em tecnologia e estar aqui, sou inteligente, não. Eu sou uma cidade que tem condições de investir em tecnologia. Talvez tecnológica, mas não necessariamente inteligente. Inteligente consegue converter isso em bem-estar, consegue usar a tecnologia e acelerar o desenvolvimento sustentável, consegue dar passos maiores e talvez consiga mudar o ângulo da curva de desenvolvimento. E é sobre isso que a gente está falando. E essas tecnologias, a gente pode pegá-las e colocar nas velhas soluções, aquelas que a gente já vem testando e que a gente já tem alguma dica do como é que é o resultado, ou a gente pode pensar em novas abordagens, em criatividade, em inovações, em pegar as novas tecnologias, os nossos problemas e novas abordagens. Então a gente está falando que a gente está diante de um desafio mundial criativo. Como é que a gente usa a tecnologia como uma grande aliada super poderosa para alavancar o bem-estar nas cidades? Então, nesse contexto, cidades inteligentes, elas são uma direção, uma cultura de gestão que a cidade do Rio optou por adotar na sua gestão atual, até criou uma coordenadoria própria para isso. As pessoas e o meio ambiente são o objetivo e a tecnologia é o meio. Tá? Trouxe isso aqui porque esse ponto a gente considera muito importante, a integração entre os temas de uma cidade. Então a gente sim, aqui está falando numa mesa de meio ambiente, mas a gente não pode focar somente em meio ambiente e esquecer todo o resto. Quando a gente pega os grupos de indicadores de cidades inteligentes, que são vários, a gente tem rankings, a gente tem norma, a gente tem modelos de maturidade, alguns temas são recorrentes, alguns temas estão presentes em quase todos. Mas quando a gente vai e desce para os indicadores, eu trouxe esse aqui porque ele ilustra bem. Olha só, os temas, eles exercem influências entre si. Eles são influenciados e exercem influências. Nesse gráfico, cada vez que um tema exercia influência sobre outro, ele crescia um ponto. Então, visualmente fica fácil. Olhando para ele, a gente vê que mobilidade, empreendedorismo e meio ambiente são temas muito importantes e muito influentes. Se você pega ali meio ambiente, por exemplo, ele exerce influência sobre os indicadores de saúde, segurança, governança e urbanismo. Então, quando a gente está trabalhando o meio ambiente, a gente não está trabalhando só o meio ambiente, a gente está influenciando a cidade como um todo. Governança, por exemplo, ela recebe influência de muitos outros. Então, é dependente, ela depende que muitos outros temas funcionem para que ela melhore. Então, os atores, os protagonistas, parabéns, desse tema, eles são estratégicos para a cidade alavancar como um todo. E também a questão do que o Felipe acabou de falar de ranqueamento, de posição. O Rio, sim, já foi primeiro lugar, e não significa que o Rio piorou, porque a gente sempre teve um desempenho de aproximadamente 50% do total de pontos possíveis. Significa que as outras fizeram o dever de casa. Então, o ranking também dá uma ilusão. Você vê ali mobilidade, por exemplo, na última edição a gente ficou em 4º lugar, mas a gente teve de pontuação aqui aproximadamente 50% de desempenho das entregas que a gente deveria ter feito. Então, a gente precisa olhar para o Rio de Janeiro, tendo como nosso principal concorrente o nosso melhor Rio. O Rio 100%, não a cidade vizinha. Que bom que a cidade vizinha está indo bem também. Isso tudo é bom para o nosso Brasil. Né? Então, o que a gente tem que mirar, focar e ir com tudo? No Rio 100%. Então, eu trouxe aqui, já que a gente está falando de meio ambiente, vamos focar no meio ambiente. A posição do Rio no meio ambiente, ela foi descendo, tá vendo? Em 2015 a gente era 7º lugar,
Na última edição ficamos em 73º. Quando a gente olha a pontuação que a gente conquistou no meio ambiente, não passou, não variou muito, ficou entre 40% e 60% esse período todo. Então significa que os outros melhoraram e a gente continuou fazendo mais ou menos parecido. Às vezes melhor, oscilando pouco. E vamos entender melhor o que foi essa pontuação. Dos 10 pontos possíveis para meio ambiente, 6 deles são relacionados a saneamento. 4, mais especificamente, a água e esgoto. Tá? Na hora que a gente compara os pontos que o Rio conquistou com a média dos 3 primeiros colocados, a gente ficou pior que todos eles. Os nossos pontos não ficaram tão bons quanto os nossos campeões do Brasil. A gente ainda está comparando em nível Brasil. Então temos um dever de casa. Esses dados foram de 2019, eu já olhei os outros de 2020 no Sistema Nacional de Informação de Saneamento. A gente já apresentou algumas melhoras em quase todos eles. Vou olhar isso com mais calma aqui com vocês. Na questão de atendimento de água, a gente estava quase chegando aos 100, a gente chegou aos 100, então a gente tem como dever de casa manter. No atendimento de esgoto, a gente atingiu, a gente está igual à média dos 3 primeiros, então falando em campeões brasileiros, a gente está nesse grupo, mas agora a gente tem que focar naquele Rio de Janeiro 100%, que é o que a gente está falando. Então a gente está aí com 88% e a gente ainda tem uma lacuna aí para cumprir. Na questão de tratamento de esgoto, a gente deu uma guinada ali e apresentou uma melhora muito grande. A gente passou a média dos 3 primeiros. E temos um probleminha aqui que é a perda na distribuição de água. Isso a gente piorou bastante. A gente tem mais da metade de perda de distribuição de água. Tá? Eu trouxe aqui para a gente ficar feliz, a gente não veio falar de problema, a gente veio falar de solução. Então, aquela guinada que a gente deu é aquele primeiro gráfico ali, olha como foi bom, a gente estava lá embaixo, passou já 2 cidades ali, passamos a média dos 3 primeiros e aqui a gente vem num crescimento brando, a gente pode tentar mudar essa curva de crescimento e dar uma guinada também, e a perda olhar com carinho. Tá? Mas, gente, não é um desafio fácil, claro. Rio de Janeiro é uma cidade que tem inúmeros de pessoas, mais do que a Dinamarca inteira, mais do que a Noruega inteira, enfim, é muita gente. São mais de 150 bairros com características muito diversas. A gente tem características socioeconômicas diferentes, características culturais diferentes, então o comportamento de um bairro é completamente diferente de outro. Então é evidente que uma mesma solução não vai repercutir igual em todos os bairros, então é um desafio, mas a gente está aí muito confiante que as concessionárias estão prontas e a gente está gratos que vocês estão aqui para trabalhar isso. Então a última mensagem aqui é o seguinte, que fica: o meio ambiente, especificamente o saneamento, é um tema extremamente estratégico para alavancar a cidade do Rio como um todo, e os protagonistas, os atores que estão à frente disso, precisam ter muita consciência da importância que eles têm, porque o fazer ou não fazer vai ter muito impacto nos resultados da cidade como um todo. Então, como já aconteceu, já falamos nas outras mesas, mas o mais importante, quando a gente vê aquelas relações todas, é a gente seguir juntos. Numa cidade inteligente não existe isso não é comigo. Numa cidade inteligente vamos juntos, vamos colaborar, vamos cooperar, vamos integrar e a gente vai chegar lá. Tá bom? Obrigada.